Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje falaremos sobre reserva de valor, explicando sua definição, suas características e peculiaridades. Então, não saia daqui porque você está no Pensamento Milionário. Antes de entrarmos propriamente dito no assunto, como é de praxe, você já sabe, não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, através do @ericvini_3. E também não deixe de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificação desse vídeo para que o YouTube esteja distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. Dando início ao conteúdo de hoje, reserva de valor, é importante citar que muitas pessoas associam reserva de valor com o dinheiro, com a moeda que circula nas ruas propriamente dita no dia a dia, quando na verdade não é. E para mostrar isso para vocês, eu vou citar um pequeno exemplo. Agora imaginem três moedas, três notas de 100, digamos assim, 100 dólares, 100 bolívar e 100 reais. E vamos analisar e ver algumas características que essas moedas possuem em comum e algumas diferenças muito importantes. Essas três moedas que eu acabei de citar, essas três notas, elas possuem 5 características em comuns. E quais são elas? Elas são inalteráveis, homogêneas, divisíveis, transferíveis e fáceis de transportar. E por que elas são inalteráveis? Simplesmente pelo fato de eu não conseguir pegar uma nota de 10 reais ou 10 dólares e transformá-la em uma nota de 100 dólares ou 100 reais. Então elas são inalteráveis. Elas também são homogêneas. E por que elas são homogêneas? Porque uma nota de 10 dólares possui exatamente o mesmo valor, é exatamente igual a uma outra nota de 10 dólares, tirando o fato dos números de série. Mas fora isso, elas são idênticas, possuem o mesmo valor e são exatamente iguais. Todas essas notas também elas são divisíveis. Por que isso? Porque eu consigo pegar uma nota de 100 dólares e trocá-las por 10 notas de 10 dólares. Ou 20 notas de 5 dólares. E o mesmo acontece com o real e com o bolívar. Elas também são transferíveis, porque eu consigo pegar qualquer nota minha, qualquer valor que eu possuo e transferir para uma outra pessoa. E também são fáceis de transportar, porque são pequenas, cabem na carteira e a maioria das pessoas o fazem. Mas se elas possuem essas 5 características físicas iguais, com relação às suas funções, elas possuem uma diferença considerável. E eu vou citar para vocês agora algumas funções das moedas. As moedas são um meio de troca. E embora elas sirvam de fato para isso, elas não possuem os meios de trocas iguais. Prova disso é que no mundo todo se aceita dólar e não se aceita o bolívar, não se aceita o real. Então, essas moedas não podem ser consideradas meios de trocas iguais. Elas também são uma unidade de conta, ou seja, eu consigo converter o dólar em real, o real em dólar, o dólar em bolívar, o bolívar em dólar. Então, elas também são consideradas uma unidade de conta. E por último, elas são uma reserva de valor, que elas foram criadas para justamente preservar esse valor ao longo do tempo. Mas infelizmente não é isso que acontece. Prova disso é a diferença entre o valor do real e do dólar. O real, quando foi criado em 1994, possuía exatamente o valor de 1 dólar. Hoje, 1 dólar equivale a R$ 4,92. Então, para você ver que ao longo de um pequeno tempo, apenas 27 anos, o real perdeu muito valor em relação ao dólar. E isso se deve ao fato da diferença da inflação entre os países. Se a inflação no Brasil for muito maior do que a inflação nos Estados Unidos, consequentemente, o real vai perder muito mais valor do que o dólar. E essa diferença vai cada vez aumentar mais. Ah, Eric, então você está me dizendo que o dólar é uma reserva de valor? Até seria, até se encaixa em algumas características, mas não é como era antigamente. Então, só para vocês terem uma noção, em 1971, o dólar possuía lastro em ouro. E uma onça de ouro, que equivale mais ou menos a 31 gramas de ouro, valia em torno de 35 dólares. A partir de 1971, essa história começou a mudar e mudou significativamente. O então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, acabou com o dólar lastreado em ouro. E por quê? Porque os Estados Unidos estavam simplesmente fraudando o mundo. Estavam produzindo mais dólares do que possuía de ouro em seus bancos. Com isso, as pessoas começaram a perceber e começaram a trocar os seus dólares em ouro. E por conta dessa escassez do ouro, digamos assim, nos bancos americanos, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, resolveu extinguir o dólar lastreado em ouro. Com isso, houveram algumas divergências entre as opiniões dos economistas no mundo. Enquanto uns acreditavam que o valor do ouro cairia porque seu uso se limitaria apenas à fabricação de joias, outros acreditavam que o valor do ouro subiria. Por quê? Porque a partir do momento que não houvesse mais lastro em ouro, os países começariam a imprimir dinheiro descontroladamente, ocasionando uma inflação muito grande e, consequentemente, aumentando o valor do ouro perante essas moedas. Fato é que eles só não estavam certos como de 1971 a 1981, o valor da onça do ouro subiu de 35 dólares para 650 dólares. Ou seja, em uma década, o valor da onça teve um aumento de 1.750%, que fez do ouro um dos grandes investimentos daquela época.
Após isso, a onça do ouro ficou oscilando de 200 a 500 dólares, até que, em 2001, numa nova crise que ficou conhecida como a bolha das empresas.com, as pessoas lembraram do ouro novamente como um seguro contra essas grandes crises. E, após isso, o ouro chegou a bater um valor de 1.800 dólares. Depois deu uma caída para casa dos 1.450 dólares, que comparando com 1971, é uma subida de quase 4.000%. E isso mostra que, de fato, o dólar pode ser considerado uma reserva de valor, mas só quando comparado a outras moedas, como por exemplo o real, o bolívar e algumas outras, mas não quando comparado ao ouro, porque o ouro de fato deu um banho no dólar nesses últimos anos. Aí você me pergunta, mas Eric, por que aconteceu isso com o ouro? Pelo simples fato do ouro possuir todas as características que as pessoas procuram em uma reserva de valor. E quais são as características que uma reserva de valor tem que ter? Primeiramente, ela tem que ser escassa, ou seja, quanto mais abundante algo é no mundo, menos valor ela tem. Imagine a seguinte situação, imagine se a gente encontrasse na natureza o ouro na mesma proporção que a gente encontra areia. Simplesmente o ouro perderia seu valor, tá? E só para vocês terem uma noção, todo o ouro que já foi minerado no mundo em todas as épocas, de todas as eras, equivale mais ou menos a 4 piscinas olímpicas, para vocês verem o quão raro é o ouro. Uma reserva de valor também não pode ser deteriorável. Para vocês terem uma ideia, a joia mais antiga que já foi encontrada pertence ao ano de 5000 a.C. e a sua parte em ouro está exatamente intacta, como se fosse exatamente uma joia recém-fabricada. Uma reserva de valor também tem que ser aceita globalmente. O dólar de fato é aceito globalmente, mas o ouro consegue ser mais aceito do que o dólar. Tem que possuir também um longo histórico de aceitação. E o ouro é comercializado e usado como troca desde as épocas medievais. E por último, tem que possuir um valor intrínseco. Ou seja, na visão mais pessimista, o ouro vai continuar tendo seu valor industrial. E mediante a isso, vocês podem ver que poucas coisas no mundo se encaixam nas características de uma reserva de valor. Eu estou citando aqui durante todo esse vídeo a respeito do ouro, que de fato possuem essas características. Mas o ouro, ele possui desde muito tempo um problema muito grande, que é o quê? Que foi chamado o problema do troco miúdo. Por quê? Porque 1 grama de ouro, que é uma coisa já bem pequena, possui um valor muito grande. Então, se eu quero, por exemplo, comprar coisas pequenas, utilizar o ouro para trocar em coisas pequenas, como por exemplo, sei lá, a carne, uma comida, como era utilizado antigamente, tá? Eles tinham um problema de dar troco por isso. Ou o cara comprava muita carne, muito frango, ou as pessoas tinham um problema de dar o troco. E para solucionar esse problema, as pessoas viram em outro mineral as mesmas características do ouro, porém com uma diferença, que ele era menos escasso. E de que mineral eu estou falando? Eu estou falando da prata. Também é considerada uma reserva de valor, com as mesmas características do ouro, porém ela é menos escassa. Por isso que ela possui um valor menor do que o ouro. E além desses dois minerais, outras coisas vêm surgindo ao longo da história como uma tentativa de reserva de valor. E o dólar é um exemplo disso. Ele não possui todas as características que de fato precisa ter uma reserva de valor. Ele não é escasso, porque simplesmente o governo pode dar na telha de imprimir dinheiro e fazer com uma inflação muito grande aconteça no país e o dólar perca o seu valor. Além também do seu valor intrínseco, porque simplesmente 100 dólares é apenas uma nota de papel. Então, se porventura o dólar viesse a perder seu valor comercial, aquele objeto que teríamos em mãos seria apenas uma nota de papel, diferente do ouro, que possui ainda o seu valor industrial, com a confecção de joias, etc. E além do dólar, recentemente surgiu o Bitcoin, que algumas pessoas tentam considerar como uma reserva de valor, que de fato eu acho que possa ser no futuro, mas hoje não possui todas as características que de fato precisa ter uma reserva de valor, porque ele não tem um longo histórico de aceitação, tendo em vista que ele foi criado em 2009. Além, é claro, do seu valor intrínseco também, porque há uma controvérsia. Algumas pessoas dizem que não há, que o Bitcoin são apenas números, e outras pessoas dizem que o Bitcoin não pode valer menos do que toda a energia que foi utilizada para se minerar no Bitcoin. Então há também essa controvérsia a respeito desse seu valor intrínseco. Em todo caso, a melhor pergunta que você pode fazer ao se questionar o que de fato é uma reserva de valor é a seguinte: se você fosse viajar no futuro para 50 anos à frente, o que você colocaria numa mala para utilizar no ano de 2071? Colocaria o real? Eu não colocaria. Por quê? Porque o real é uma moeda muito recente, possui apenas 27 anos e ele já perdeu um valor consideravelmente. Então eu pularia o real, eu descartaria o real e não levaria o real para o futuro para ser utilizado daqui a 50 anos. Até porque, do jeito que as coisas vão indo, eu nem sei se o real vai existir daqui a 50 anos. Levaria o dólar? Eu levaria com certeza, porque é uma moeda que possui o seu valor e já existe há mais de 200 anos. Levaria o ouro? Com certeza eu levaria o ouro por tudo que nós estamos falando aqui durante esse vídeo. E eu também levaria um pouco de Bitcoin, seria
na verdade, uma aposta que eu faria no Bitcoin. Por quê? Porque ele possui muitas características que uma reserva de valor possui, pecando apenas com relação ao histórico de aceitação, que como ele foi criado em 2009, ainda não se tem um histórico considerável, né? Mas daqui a 50 anos pode ser que sim. E por isso que eu considero uma pequena aposta em Bitcoin. Por quê? Uma pequena aposta. Porque se eu perder, eu perco pouco, mas se eu ganhar, eu lucro muito com essa aposta. Com relação à reserva de valor é isso. Eu espero que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro na cabeça de vocês o que é uma reserva de valor, quais são suas características e qual a importância de você se investir e escolher uma reserva de valor para compor parte de sua carteira. Espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até a próxima.